Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações. Sejam todos bem-vindos ao trabalho do estudo da desobsessão dos trabalhadores da casa e a todos que possam interessar. Vamos iniciar nossos trabalhos. O nosso irmão Silvio é que vai ficar à frente da tarefa e a gente dando o suporte que precisar. Vamos fazer a nossa prece com Jesus, fechando nossos olhos, agradecer ao Pai pelo dia que se faz em nossas vidas, agradecer ao Pai por todos os benefícios que nos é dado gratuitamente, agradecer ao Pai pela vida, pelo alimento que nós tomamos, pela roupa que cobre nossos corpos físicos, pelo teto que nos ampara. Pedindo a Jesus, como eterno pedinte que somos, e a nossa Mãe Maria Santíssima, o amparo necessário para aqueles que estão em sofrimento, nos leitos de dores, nas ruas, nos abrigos, nos hospitais, de um modo geral, nos presídios, e pedindo um amparo, Senhor, para que a paz se faça naquela área da Palestina, nossos irmãos em sofrimento. E assim, Senhor, certo da Tua presença entre nós, pedimos permissão para iniciar nossos trabalhos. Muita paz a todos. E com vocês, nosso irmão Silvio. Bom dia a todos. Que a doce paz do Divino Mestre Jesus possa nos envolver, nos inspirar e nos ajudar no aprendizado que necessitamos realizar amanhã. Para dar início aos nossos trabalhos, inicialmente nós gostaríamos de ler um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 3, cujo título é Mundos Regeneradores. Lá, começando no item 16, onde o texto nos diz: entre as estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e à aprovação? Mas também há entre eles mundos mais miseráveis e melhores, como há mundos transitórios que podemos chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já vos foi falado desses mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do livre-arbítrio. Também já vos foi revelado de que amplas faculdades a alma é dotada para praticar o bem, mas há os que sucumbem, e Deus, não mais querendo aniquilar, lhes permite irem para esses mundos, onde de encarnação em encarnação elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. Palavras que estão lá no Evangelho, no capítulo 3, para a nossa reflexão inicial. Bom, meus irmãos, nos cabe hoje conversarmos sobre a problemática da obsessão. E, para tanto, nós gostaríamos de nos referir ao livro Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 19, no item 11, onde o texto nos diz: e Deus, pelas mãos de Paulo,
fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam no seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E está lá registrado no livro Atos dos Apóstolos a presença, a existência já naquela época da realidade obsessiva. Espíritos malignos, nós, como espíritas, hoje podemos entender que o texto se refere, ou se referia, aos nossos irmãos obsessores. À época, entendido desta forma, mas hoje já perfeitamente esclarecido a todos nós, podemos verificar que a obsessão não é uma realidade nova, embora até os dias de hoje estejamos lutando com ela faz parte da nossa realidade, desde os primórdios, desde que a humanidade existe, onde a influência perniciosa e negativa de um ser sobre o outro, encarnado ou desencarnado, sempre foi uma realidade com que nós lidamos com essa realidade, ou com essa condição. Portanto, meus irmãos, podemos afirmar, sem medo de errar, que a obsessão é algo que se perde com a própria história, com o próprio tempo da humanidade, e que, desde os primórdios, desde o início da existência humana, a realidade nos afeta, nos induz. A princípio, tínhamos a condição de lidar com essa realidade de forma misteriosa, de forma espetacular, de forma diferente, de forma não esclarecida, muitas das vezes até de forma que mais prejudicava do que ajudava. Porém, nós já aprendemos que só com o advento do Cristo a realidade desobsessiva passou a existir de forma clara, de forma objetiva, de forma que beneficiasse efetivamente aqueles que por eles eram tratados. Mas que só com o advento do Espiritismo é que se lançou luz sobre essa realidade, onde a doutrina dos Espíritos, esclarecendo as verdades cristãs, as verdades que o Cristo operava já na sua época entre nós, esclarece para quem assim o desejar aprender e lidar com essa realidade. Portanto, podemos entender também que a obsessão não é uma invenção nova, criada por qualquer religião, muito menos pelo Espírito. É sim a doutrina dos Espíritos, a única doutrina que veio de fato esclarecer e informar a realidade que sempre afetou e afeta até os dias de hoje, entendida como obsessão. E nós teremos como ponto de apoio a reflexão de qual sintonia estamos buscando. Porque hoje estamos realizando também a tarefa de desobsessão dos trabalhadores. Portanto, nós, da Casa Lar de Maria, necessitamos fazer uma reflexão a respeito desse assunto. Embora seja uma temática bastante conhecida, bastante compreendida e até estudada por todos nós não deixamos de ser afetados por ela. Até porque, se nos influenciamos um ao outro, a realidade continua a existir. E vez por outra, essa realidade vem nos prejudicar, vem nos afetar. E não somos diferentes de ninguém. Daí a necessidade da reflexão em torno deste assunto. E se nós pudéssemos traduzir ou definir a questão da obsessão em uma palavra, nós utilizaríamos o termo da sintonia, porque é a sintonia que nos possibilita, o que nos causa efetivamente a questão da obsessão. E certamente alguém pode perguntar nesse momento, mas Silvio, e a sintonia também não é responsável pela mediunidade? Sim, isso é um fato. É a sintonia que proporciona os efeitos mediúnicos. Mas quem não disse que na obsessão não existe um efeito mediúnico?
é a condição mediúnica de todos nós, a qual nós temos como características em nossa realidade de ser, que possibilita a essa realidade da intervenção, da interação, do intercâmbio, da influência positiva ou negativa em torno dos planos materiais e espirituais. E se nós tivéssemos que definir a questão da desobsessão em uma palavra, nós utilizaríamos o termo harmonia. É sim a harmonia o passo que necessita se dar, não só pelos trabalhadores, mas por cada ser existente que necessita trabalhar em si a condição da obsessão, que precisa buscar. E nós, oscilando entre a harmonia e a sintonia, estamos sempre vivenciando as condições adversas da obsessão. É a obsessão que muitas das vezes vem através da sintonia, que desde que trabalhada, desde que buscada a devida harmonia, nos proporciona a condição do tratamento espiritual. E por que não dizer, do nosso desenvolvimento mediúnico. Definindo o termo sintonia, nós podemos dizer que sintonia é o estado dos sistemas suscetíveis de emitir e receber oscilações da mesma frequência. Ou seja, duas criaturas, dois seres, ou dois aparelhos eletrônicos, como queiram, emitem e recebem energia, vibrações. Essa é a nossa condição. Essa é a realidade de afinidade que experimentamos e praticamos sem muitas das vezes nos apercebermos. Estamos todo o tempo emitindo energias e recebendo energias através de frequência. E para nós sintonizarmos com os nossos irmãos, sejam eles os obsessores ou protetores, necessitamos efetivamente vibrar, literalmente, naquela determinada sintonia. Por isso a reflexão, qual sintonia nós estamos buscando? E para definir o termo harmonia, nós podemos dizer que a harmonia é o resultado da plena união e relação das realidades que constituem equilíbrio. Em outras palavras, a harmonia nada mais é do que a busca do equilíbrio das sintonias que efetivamente nos afetam ou da quais participamos. Ou seja, durante a condição da obsessão, estamos experimentando uma determinada sintonia. Ou durante uma prece a Jesus, ou aos nossos protetores, ou súplica ao divino, estamos emitindo energias, emitindo vibrações. E quando recebemos as respostas, seja dos obsessores e dos protetores, estamos da mesma forma recebendo essa sintonia em forma de vibrações. Daí a questão da necessidade de entendermos o que estamos alimentando dentro de nós, em pensamentos, em sentimentos e ideias. Porque, na verdade, são elas que fazem oscilarmos entre a sintonia e a harmonia. Podemos dizer também que a harmonia é o resultado natural da verdade. Mas, Silvio, por que a verdade? Porque a harmonia existia e existe nos ensinamentos crísticos. E a harmonia existe em toda a existência, ou toda a habitação do universo. Encontramos energias não só em planos extraterrestres, como também planos espirituais, planos mentais, planos esses que faz parte da nossa necessidade de busca de sintonia no tratamento da obsessão. E podemos dizer que harmonia é um conceito clássico que relaciona as ideias de beleza, proporção e ordem. Ou seja, para haver harmonia, há de haver pelo menos essas três situações: beleza, proporção e ordem. Ok? Muito bem. Mas e a questão da obsessão e da desobsessão? Influencia ou é influenciado diretamente pela nossa condição de sintonia ou nossa condição de harmonia, como nós dissemos. E naturalmente,
é consequência ou influencia no nosso estado de mediunidade, ou na nossa condição mediúnica. E acreditem, sem nos apercebermos, nós estamos caminhando em rumo do desenvolvimento ou do não desenvolvimento. Então essas três situações, basicamente, ou seis como queiram, estão interligadas diretamente. É a sintonia que habitamos em nós, que nos levam à harmonia. Ou não, porque muitas das vezes queremos a ajuda de Jesus. Muitas das vezes queremos o auxílio da espiritualidade. Mas em nós estamos alimentando o quê? A sintonia do medo, a sintonia da dúvida. Por isso que muitas das vezes nós pedimos para os outros orarem pelos nossos entes queridos que desencarnaram. Porque a sintonia que nós nos encontramos nem sempre nos permite a condição de orarmos. Esse é o fato. Quer seja justificado ou não. Não estamos aqui questionando o mérito. Tá certo? Estamos aqui exemplificando como nós direcionamos as nossas sintonias e que muitas vezes nos causam as obsessões que experimentamos, inclusive nós, e principalmente nós, trabalhadores espíritas, sobretudo no caminho, e às vezes quando estamos aqui dentro de casa, dentro da nossa casa espírita. E nós vamos buscar na obra Obras Póstumas a palavra do codificador, que nos fala a respeito da afinidade e da sintonia. E ele nos diz, no mecanismo das comunicações mediúnicas, é importante considerar o papel das afinidades e sintonias vibratórias. É Allan Kardec que diz isso, não somos nós. As nossas ideias que estamos trazendo hoje nada mais é do que aquilo que a gente leu um pouquinho e aprendeu através da própria doutrina dos Espíritos. Então essa ideia que estamos expondo hoje vem do codificador. Precisamos avaliar a nossa condição de sintonia e de afinidade, se quisermos efetivamente alcançarmos a harmonia. Ou seja, quando estamos alimentando sentimentos positivos, quando nos inteiramos ou nos integramos com pessoas cujos valores, pensamentos, ideias e sentimentos são positivos, nós nos identificamos com esses. Entretanto, quando os nossos sentimentos são negativos e buscamos sentimento das pessoas positivas, não conseguimos interagir, porque nós simplesmente não permitimos. Queremos a ajuda de Jesus, queremos a ajuda dos irmãos protetores, dos espíritos que vêm nos curar, que vêm nos orientar. Só que a nossa condição é diferente. Ao invés de alimentarmos em nós a sintonia da fé, da confiança, da crença, como Jesus nos ensinou, na esperança da vida futura, estamos alimentando em nós a tristeza, o medo, o receio, a dúvida, e muitas das vezes voltado essencialmente para a vida material. E é isso que muitas das vezes nos faz sentir a condição da aproximação desses espíritos sofredores. Porque quanto mais alimentamos em nós tristeza, sofrimento e dor, mais estimulamos em nós e a aproximação desses espíritos que mais dor, sofrimento e tristeza vai nos proporcionar. E Kardec nos diz que o fluido perispirítico é o agente de todos os fenômenos espíritas que só podem produzir pela ação recíproca dos fluidos que emitem o médium e o espírito. Ou seja, em outras palavras, aquilo que dissemos no início é a nossa condição mediúnica que nos coloca na condição da sintonia, consequentemente da harmonia, ou não. É aquilo que emitimos em vibrações, em pensamentos, em sentimentos. E não estamos questionando, por favor, se agimos de uma forma correta ou errada. Não, não é isso. Estamos nos alertando de que os sentimentos dos quais nos alimentamos, por mais justos que sejam, muitas das vezes é a causa da problemática que habita em nós. Nós, dentro da casa espírita,
Muitas das vezes nos deixamos lembrar pela dor, pelo paciente, ou pelo parente doente, ou pelo parente que se foi, ou pela problemática de trabalho, social, ou seja ela qual for. E sem nos apercebermos, entramos naquela condição de sintonia negativa, que fatalmente não nos levará à harmonia. E por mais justo que seja, não vai ser as minhas lágrimas, não vão ser as minhas tristezas, tampouco as minhas dores que vão dar aquilo que preciso, que é a busca da evolução. E o que seria a busca da evolução? A princípio, o tratamento da desobsessão. Paralelamente, o desenvolvimento e o esclarecimento da minha condição mediúnica. Em seguida, a solução das problemáticas existenciais que estamos experimentando. Muitas das vezes, estamos nesse foco ou no olho do furacão, sem nos apercebermos que o furacão é criado por nós mesmos, ou que ele até quer ir embora, já passou o tempo dele, mas não deixamos, porque voltamos a nos abraçar com eles. Queremos o furacão dentro de nós, porque as sensações e as emoções nos influenciam de tal modo que é como se eu estivesse buscando uma justiça, que é como se eu estivesse buscando algo que fosse justo para mim. E sem se aperceber, nós, mesmo trabalhadores espíritas, conscientes dessa realidade, estamos nos deixando levar. Por isso que, vez por outra, a sala de trabalho entra em desarmonia. Não que se perca o controle, mas muitas das vezes algumas coisas não dão certo, ou não aconteceram como deveria acontecer, no equilíbrio e a harmonia que começou seus trabalhos. Justamente porque estamos nos deixando levar pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos. E mais uma vez, não estamos questionando se é justo ou não, não é o caso. É a questão da utilização adequada do instrumento de trabalho e precisamos lidar com eles. Quando nós procuramos um profissional, quer seja para consertar um automóvel, ou um profissional de saúde, quer seja um médico, ou outra profissão qualquer, não esperamos que ele deixe influenciar nas suas atividades profissionais as problemáticas pessoais dele. É assim ou não é? Como nós queremos ou deixemos as nossas problemáticas influenciar nas atividades da qual participamos ou realizamos em favor de terceiro? É uma coisa ilógica. E é em cima disso que nós estamos trabalhando, estamos exercitando a condição da nossa sintonia. Nós, trabalhadores espíritas, estamos aqui numa grande organização, uma empresa, e hoje uma organização bastante numerosa, graças a Deus. É natural até certo ponto que essas oscilações aconteçam. Entretanto, não se pode permitir que elas saiam do controle. É por isso que estamos aqui hoje, conversando sobre obsessão e desobsessão, sintonia e harmonia, para entendermos qual é a nossa parcela de responsabilidade e de oportunidade na realização da tarefa que estamos participando. E até mesmo para podermos colhermos os frutos que tanto necessitamos, que tanto buscamos, e que muitas das vezes esquecemos. Continua Kardec dizendo: o desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da natureza mais ou menos expansiva do perispírito do médium, e da maior ou menor facilidade de sua assimilação pelos espíritos. Depende, portanto, do organismo, e pode ser desenvolvida quando exista um princípio. E aí, alguns de nós, ao lermos o termo organismo, imaginamos que Kardec está se referindo ao corpo físico. E esquecemos que organismo, à luz da doutrina espírita, inclui 3 coisas. É assim o termo que Kardec usa. No homem há 3 coisas: corpo físico, perispírito e espírito. E nos deixamos levar pelo entendimento
de que o organismo é o corpo físico. E esquecemos de tratar o perispírito. Deixamos de verificar e avaliar as possibilidades nossas enquanto espírito. E ao nos encontrarmos dentro da casa espírita, debaixo de um guarda-chuva, nos sentimos igual ou semelhante a essa jovem, de forma segura, a ser protegida pelas intempéries espirituais, sem nos darmos conta de que nossos pensamentos e ideias estão voltados essencialmente para a materialidade. E literalmente nossos pensamentos voam quando nos encontramos aquela alegria do social. É muito bom, é extremamente positivo. Precisamos alimentarmos em nós o sentimento de irmandade, de alegria ao encontrar um e ao outro, de trocarmos as nossas ideias, de nos confabularmos, de nos confraternizarmos. Entretanto, que isto não passe do momento ideal, ou da situação, ou da proporção adequada, para que haja harmonia no nosso propósito, porque com essas atitudes estamos atraindo não só a simpatia de nossos irmãos encarnados, mas simultaneamente as influências dos nossos irmãos espirituais, que muitas das vezes são aqueles que é permitido pela espiritualidade superior que de nós se aproxime para serem tratados aqui, para encontrar em nós o exemplo de melhoria pessoal, de mudança pessoal, até para tratarmos as nossas obsessões. Mas, ao nos encontrarmos dentro da casa espírita, nós voltamos a agir semelhante ao que estamos agindo lá fora. E o que é que acontece? Os fluidos, as emissões de sentimentos, de ideias, de sintonia, são semelhantes às ideias dos irmãos sofredores, que encontram aí a oportunidade de aumentar mais ainda a desarmonia, ou seja, a falta de sintonia. E não nos damos conta. E aí entra o pensamento negativo, entra aí a revolta contra o sistema administrativo do país, as injustiças cometidas e tantas outras coisas mais, sem nos apercebermos que estamos aqui com um objetivo maior, com o objetivo de se tratar, como se você fosse a um hospital, como se fosse a uma condição de tratamento direto. E que as nossas ideias é o princípio, é o remédio, é a necessidade primeira que precisamos lidar para conseguirmos realizarmos esse tratamento. Por isso que muitas das vezes no início do trabalho estamos com a sintonia ligada a esses irmãos obsessivos. E que todo início de tarefa espírita há necessidade da realização de uma prece. E nos alerta Kardec lá na Gênesis, no capítulo 14, no item 16, onde trata da questão dos fluidos. Ele nos diz que os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirado. Ou seja, nossos pensamentos negativos, nossos pensamentos materializantes, é semelhante ao mau cheiro que impregna o ar respirado e você simplesmente não consegue respirar. É disso que Kardec nos alerta. É disso que Kardec nos orienta. Quando estamos vindo do caminho para a casa espírita, quando estamos aqui, até por uma necessidade pessoal de se integrar à equipe protetora, à equipe dos espíritos que vão realizar a tarefa de nos curar, de curar os nossos irmãos, de tratar dos nossos males, precisamos necessariamente alimentarmos em nós o sentimento da renúncia, da boa vontade, da compreensão, da fé, da simplicidade, do amor, da humildade, da esperança, sobretudo, por maior que sejam os nossos problemas. Ah, meus irmãos, se vocês pudessem imaginar as problemáticas que existem em cada um de nós, se nós fôssemos nos alimentarmos das problemáticas pessoais que experimentamos dentro de nós aqui não conseguiríamos absolutamente nada. E é justamente por um momento que, se esquecendo deles,
buscando a positividade, buscando a esperança, buscando a fé, que muitas das vezes entendida como inatingível, como distante, como sem solução, é o que proporciona a condição do tratamento, a condição da conquista do objetivo que tanto necessitamos. Quantos de nós chegamos aqui com problemas insolúveis? Quantos de nós? Quer seja a doença do corpo físico, quer seja do problema da família, quer seja do problema espiritual. Quantos de nós? Não precisa levantar a mão. Eu também levantaria. Quantos de nós chegamos aqui com esses problemas sem solução? Muitas das vezes pensando numa solução triste, no suicídio. E de repente nos acontece a esperança que veio de onde você não sabe de onde, ou tampouco sabe explicar. E muitas das vezes por uma questão simples, de uma atitude de esperança. Um simples, meu Deus, me ajude. Jesus, me socorra. Um simples pedido desse, muitas das vezes é o que precisamos para alcançar. E por que estamos, depois de alcançados esses propósitos, pelo menos, mais imediatos, estamos alimentando em nós a materialidade que nos levou a esse sofrimento? É a velha vigilância, nos tocando, nos afetando, nos chamando a atenção, para que nós precisamos mudar. Porque essa maldade, que é simplesmente a ausência do bem, que existe em nós, existe para que nós possamos exercitar o nosso aprendizado. Para que, através dessa sintonia, busquemos a amor. E a opção de nos deixarmos, levarmos por essas condições, são exclusivamente nossas. A espiritualidade nos ajudará sempre incondicionalmente, mas na medida que exercitemos em nós a condição da busca, a condição da fé, a condição da esperança. É fundamental lembrarmos que estamos aqui resgatando compromissos do passado, erros cometidos, que precisamos, por acréscimo da misericórdia divina, reconhecer o erro que cometemos e pagarmos. Não como quem cobra uma conta, mas pagarmos a nós mesmos o erro que cometemos contra nós mesmos. Porque quando afetamos a um irmão, em primeira instância somos a nós mesmos que afetamos. Porque fica registrado em nós o erro que realizamos. Porque nós temos como destino a evolução. E se pretendemos e queremos evoluir, precisamos compreender a essa realidade, a essa condição. E tudo começa dentro de cada um de nós, de cada atitude, de cada pensamento, de cada ideia buscada, de cada compreensão de vida. E será através essencialmente da elevação mental que nós não iremos necessariamente afastar, como sugere a figura, os nossos irmãos obsessores, mas entrarmos numa sintonia melhor. E esses irmãos estão próximos de nós, não é para serem afastados, é para serem esclarecidos. Os nossos irmãos obsessores são, na verdade, os irmãos nossos que, semelhantes a nós, chegamos aqui literalmente doentes, trazidos por uma condição adversa, por uma condição que nós mesmos criamos e participamos nas nossas vidas, e que precisamos literalmente aprender. Quantos exemplos já conseguimos através daqueles que muitas das vezes não gostamos tanto ou desejamos prejudicar? Quantas das vezes a vida nos proporciona a oportunidade de melhoria interior nos exemplos menos esperados? É isso que esses irmãos estão fazendo junto com nós. Não é para se vingar, não é para fazer justiça, é para aprendermos como nós precisamos aprender. Lá na obra A Imensidão dos Sentidos, o Espírito Ramédio, através da psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, nos diz: nas tarefas mediúnicas, os sensitivos devem avaliar basicamente a intuição e a inspiração provinda da alma.
Mas nós, médios, somos todos nós, não é só aquele que vai incorporar, não. Não é só aquele que vai dar a comunicação, vai psicografar. A cada momento existencial das nossas vidas, estamos exercitando a nossa condição mediúnica. Dentro do carro, dirigindo, no trânsito, na lanchonete, em casa, na escola, no trabalho, seja onde for, no convívio social. Aí é que muitas das vezes estamos exercitando as nossas influências. E as ideias provindas do alto é que muitas das vezes nos tocam e que nos faz acertar ou errar. E Hamed ainda nos diz que, porém, não devemos desconsiderar as sensações de veículo físico, pois este é uma continuação do corpo espiritual. Chega de separar o material do espiritual. O material é consequência do espiritual. André Luiz nos diz isso com muita clareza. Lá no mundo espiritual, espíritos mais esclarecidos, muito mais esclarecidos, estão estudando, procurando identificar qual a fronteira entre o espírito e a matéria. E eles simplesmente não conseguem. Porque um é consequência do outro. Essa é a nossa realidade. Nós, quando buscamos um médium material, estamos essencialmente cuidando do corpo físico. Mas não nos damos conta que, na realidade, precisamos começar a tratar o nosso interior, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas realidades interiores. E aí muitos dizem, mas quando eu chegar na casa espírita, vou esquecer tudo que existe lá fora, toda a minha problemática, todo o universo de situações adversas, e vou entrar em prece. E vou conseguir a minha harmonia desejada, e aí vou conseguir trabalhar. Porém, a doutrina nos ensina que é falsa a ideia de que o recolhimento de última hora substitui a intenção que deve nos sintonizar ao bem em cada atitude. Talvez você consiga a sintonia necessária para participar da tarefa. Talvez os espíritos protetores vejam em você o seu esforço pessoal, apesar de tanta diversidade, de estar ali presente. Talvez você esteja, ou nós estejamos lá ou aqui como trabalhadores, muito mais como necessitados do que trabalhadores efetivamente. Muitas das vezes recebendo muito mais do que estamos dando. Nós, doadores de fluidos, somos assim. Lá estamos recebendo muito mais do que doamos. Porque se doamos, não sabemos o que, nem quanto, nem como. Mas a nossa melhoria pessoal, essa sim, é sentida, é verificada, é compreendida, é percebida, é experimentada. Por isso precisamos nos conscientizar dessa realidade. Por isso que, enquanto trabalhadores espíritas, quer seja na tarefa mediúnica ou não, precisamos alimentar a nossa condição interior de pensamento positivo, de esperança, de fé, da busca interior de uma situação melhor. Porque, do contrário, estamos possibilitando a aproximação daqueles que querem nos prejudicar. Mas eles e a espiritualidade, se não faz nada, faz. Ele até deixa os espíritos se aproximarem de você, ou de nós, para que nós possamos despertar para essa realidade. É assim que a dor funciona. A dor não é um mal, não. A dor não é uma doença. Muita gente se acha doente porque sente dor. E não está doente porque sente dor. A dor é simplesmente a informação de que você está doente. E não é a mesma coisa, não. A dor é um sinal de que algo está errado, de que você precisa tratar, de que você precisa cuidar, de que você precisa fazer alguma coisa por você mesmo. O sofrimento que experimentamos, seja material ou espiritual, é consequência de uma necessidade de ajuste, de uma mudança, sobretudo nossa interior. Porque o físico nada mais é consequência do espírito. E todo o tratamento necessariamente começa pelo espiritual. Não podemos esquecer o material, certamente, seguramente, precisamos tratar dele. Mas não podemos tratar só dos efeitos, porque tratar só do corpo físico é tratar de efeitos. É preciso tratar os efeitos e a causa, para que a cura realmente possa acontecer, para que ela possa vir a termo. Ou seja,
Nós precisamos sintonizar ao bem, para que essa sintonia seja contínua. Se chegarmos aqui e fizermos a nossa prece, por mais fervorosa e confiante que seja, vai adiantar? Com certeza que vai adiantar. Mas toda a sintonia experimentada e vivenciada lá fora, durante o nosso dia a dia, ela vai continuar participando da nossa realidade pessoal. Então a sintonia contínua que precisamos alimentar se faz muito mais através do comportamento do que pelo pensamento. Porque o comportamento é simplesmente a execução do pensamento. O pensamento tem peso fundamental, mas o comportamento que exercitamos lá fora, a atitude do medo, do receio, da raiva, da ira, da busca, da vingança, do ódio, do ressentimento, da fofoca, da mesquinhez, é o que faz refletir a realidade sintônica, ou seja, a sintonia que nos encontramos, a xingação, a apontação do dedo, a forma azeda de muitas vezes lidar com os nossos irmãos do dia a dia, ou seja, é pelo meio onde nós habitamos que alimentamos esses sentimentos com quem nós convivemos. E por sua vez, as vibrações da turba do qual nós nos encontramos é enviada para nós. E trazemos conosco essas vibrações. E elas continuam conosco, por mais forte que seja a sua prece, por mais forte que seja a sua fé, é a sua condição interior que vai lhe proporcionar a sua condição de sintonia. Os miasmas deletérios só vão lhe tocar, só vão lhe acompanhar, quer seja dos irmãos obsessores ou não, se dentro de si a sua sintonia assim permitir. E você pode lavar a roupa 10 vezes com sabão pó, água sanitária. Não, meu irmão. O miasma não está na roupa, não. O miasma está na sua atmosfera mental, na sua atmosfera espiritual, que possibilita a ligação com essa realidade, ou com essas realidades. Essa é a sintonia que nós necessitamos compreender e assim trabalhar, para compreendermos o porquê da razão de estarmos sendo eventualmente obsediados. Porque a obsessão não começa no obsessor, não. O obsessor é uma das causas. A causa principal está em você. Porque se você vibra numa sintonia elevada, numa sintonia positiva, os sofredores até vão poder se aproximar de você, mas não vão conseguir lhe afetar. Só se assim nós assim permitimos, através dos nossos comportamentos, através das nossas relações. Mas, Silvio, é difícil reagir alegremente diante de um quadro triste. É difícil reagir de uma forma amistosa diante de uma injustiça. Claro que é. Uma coisa é você reagir diante de uma realidade que realmente não é positiva. Outra coisa é você se alimentar dela. É de sintonia contínua que estamos nos referindo. É de sintonia contínua que estamos alertando a todos nós da necessidade de a realização do trabalho interior. É dessa sintonia que precisamos começar a trabalhar em nós. É ela que proporciona e permite a realidade obsessiva que nos encontramos. E aqui não estamos avaliando quem está obsediado ou não. De qualquer sorte, pela condição evolutiva que nós nos encontramos, temos necessariamente nossos irmãos obsessores junto de nós. Até porque precisamos entender que são eles. Assim, semelhante a uma dor de cabeça que nos alerta a tomar conta de algo que está errado acontecendo conosco, nos alerta, nos chama a atenção e nos possibilita a possibilidade de se melhorar. Porque do contrário, se tudo estiver certinho, se estiver tudo bonitinho, organizado, nós não vamos nos preocupar em mudar, em trabalhar, em melhorar. Imaginem só se, por exemplo, as nossas famílias fossem a mais amorosa possível. Os nossos irmãos, pai, mãe, não tivessem briga. Os nossos vizinhos fossem quais que familiares, queridos, amados, desejados. Os nossos funcionários, por vezes, o mais prestativo. Os nossos colegas de trabalho fossem aquele que só desejasse o bem e que me ajudasse a realizar minha tarefa.
se na realização da minha vida eu não tivesse que conquistar absolutamente nada. Imagine que tédio. Não é assim? Não precisamos de vez em quando entrar numa ruela diferente, num caminho estranho para termos fortes emoções de mudança de vida? É uma realidade isso. A adversidade é o caminho que nos leva à evolução. Só que nós, via de regra, reagimos a essa realidade de forma negativa, sem nos apercebermos que diante de cada adversidade está uma oportunidade de melhoria pessoal, de trabalho interior, de mudança pessoal. É essa busca que nos faz, ou que nos traz aqui. É essa busca que precisamos entender para trabalharmos as nossas obsessões. Porque eles estarão sempre junto de nós, nos ajudando e nos orientando. Se o obsessor vai estar ajudando e orientando a gente, sim, esse é o propósito divino deles estarem junto de nós. No sentido maior, essa é a realidade da necessidade e da existência da obsessão. Se você está louco, não estou não. Essa é uma realidade, porque o problema é o que leva você à busca da solução. A falta do problema lhe deixa na inércia. E nós, pais crianças, muitas das vezes estamos diante de situações, muitas das vezes aparentemente insolúveis, para buscarmos a transcendência interior que precisamos processar dentro de nós. Mas se eu não aguento mais isso, é uma opção. A doutrina dos espíritos não veio para nos dizer o que nós devemos fazer. Ela veio para nos informar o que precisamos fazer. O nosso livre-arbítrio é que nos proporcionará a condição de realização ou não. Por isso, cada um de nós existenciamos em momentos existenciais diferentes. Por isso somos tão diferentes, porque cada um tem uma escolha de vida. E é isso que nos faz ser diferentes. As nossas reações, as nossas atitudes pessoais, diante do turbilhão em que participamos, é isso que nos dará a condição de melhoria ou não, de evolução ou não, de proporção de realização ou não, que é as nossas escolhas, ou que são as nossas escolhas. Porque as perspectivas, essas são iguais para todos, mas que nos faz diferentes um do outro pelas nossas escolhas, pelas nossas realidades. Por isso a reflexão: qual sintonia estamos buscando? O que desejamos para nós? Precisamos vir à casa espírita para ter uma vida tranquila, harmoniosa? Sim, precisamos. Mas precisamos compreender que dentro dessa casa espírita que estamos participando, que estamos trabalhando, que estamos sendo ajudados, tem uma parcela de realização que essa só cabe a nós, que essa é nossa, intransferível e inalienável, que nós precisamos lidar. E não se trata da sopa, não se trata da picanha do quilo, não se trata de qualquer doação material, de roupa, ou qualquer coisa material que você eventualmente possa realizar. Essa ajuda, mas a tarefa maior está dentro de cada um de nós. A mudança e a compreensão interior que precisamos processar e alcançar na conquista da melhoria do homem velho. É o homem velho que precisamos mudar e que muitas das vezes resistimos tanto e não compreendemos. Daí vem a dor, porque estamos abraçados com os valores antigos, satisfeitos com os homens velhos que somos, vivenciando, alimentando, experimentando valores do passado, sem nos apercebermos que são eles os problemas que precisamos em primeira instância trabalhar, que necessitamos realizar a mudança para a busca da harmonia tão desejada. E é essa compreensão que precisamos trabalhar em nós, e que necessariamente reflete a sintonia da qual estamos avançando. Na obra Religião dos Espíritos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel nos traz uma grande reflexão a respeito desses aspectos experimentados e vivenciados na nossa vida pessoal. Lá no item 26 dessa obra, a qual nós deixamos como sugestão para a leitura, Emmanuel nos traz e nos diz o seguinte: interessado em desfrutar vantagens transitórias
no imediatismo da existência terrestre. Quase sempre o homem aspira à galhardia de apresentação e a porte de instinto, elegância, domínio, no quadro social em que se expressa. Não é assim? Via de regra, é isso que estamos vivenciando, trabalhando, produzindo, distinção, elegância, domínio sobre as situações, se não material, mas social. E quanto social, muitas das vezes, nós não estamos exercitando. E é isso que muitas das vezes estamos fazendo aqui dentro da Casa Espírita. Porque o meu trabalho é mais importante, ou é mais sério, ou mais deve acontecer em primeira instância. Os meus irmãos fazem o trabalho, até bom, mas o meu é melhor. É esse o entendimento que muitas das vezes os irmãos obsessores estão em busca para chegar junto de nós e dizer: como você é bom, como o seu trabalho é importante, olha, você fez um trabalho maravilhoso. E muitas das vezes não fizemos nada. Aquele que está doando fluido, muitas das vezes deu mais do que aquele que está dirigindo uma tarefa, porque a vaidade destruiu, desmanchou tudo o que você realizou. A diferenciação que buscamos na vida social, muitas das vezes, é aquela que estamos alimentando dentro de nós, e que os nossos irmãos obsessores estão nos atingindo, nos estimulando, e que precisamos trabalhar. Por isso Jesus falou tanto em humildade e simplicidade, em busca da igualdade. É isso que nós precisamos trabalhar. Dentro de uma casa espírita não existe trabalho mais importante ou menos importante. Aquele irmão que entrega a ficha faz um trabalho tão ou mais importante do que às vezes o orador que está aqui, porque ele faz com amor, porque naquela fichinha que ela entrega, ele simplesmente está realizando uma doação de sentimento, de energia tão positiva que vale muitas das vezes mais do que o passe. Enquanto que o orador, muitas das vezes, está dizendo aquilo que maquinalmente exercitou e aprendeu. O médium só está dando comunicação porque o Espírito veio e lhe proporcionou a condição do exercício da comunicação. Então, meus irmãos, para haver desenvolvimento mediúnico, há de se trabalhar as nossas sintonias. Aquilo que conversamos desde o início, há de trabalharmos as nossas harmonias. A busca da harmonia pessoal interior, que é intransferível, que é pessoal, que é inalienável. Que essa ou trabalhamos ou simplesmente nós não vamos conseguir. Infelizmente, por conta da hora, não vamos poder concluir a abordagem sobre essa obra que nós preparamos, da palavra de Emmanuel. Mas fica a sugestão da leitura desse livro, Religião dos Espíritos. É um livro antigo, você encontra inclusive em PDF, de forma grátis na internet para ler. E facilmente você vai poder compreender e estudar o que Emmanuel nos traz a respeito disso. Muito bem, e assim nós concluímos a nossa palavra de hoje, agradecendo aos irmãos a atenção e chamando o irmão Valdec para que possa finalizar os trabalhos da manhã de hoje. Muita paz para todos. Bom, gente, a gente só tem a agradecer ao senhor Silvio pela explanação desse trabalho magnífico sobre a desobsessão. E que a gente possamos, cada um a seu turno, refletir a necessidade de se melhorar. Somos trabalhadores da casa, também somos necessitados de orientação, necessitados de reciclagem de estudos na casa espírita, pelo fato de eu já estar na casa espírita há quase 30 anos, que eu sei de tudo. Muito pelo contrário, eu estou em processo de aprendizado. Eu sempre costumo dizer que ainda estou me rastejando no aprendizado. Preciso muito do conhecimento, preciso muito de todos para me ajudar
na busca desse conhecimento, porque quando abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, ou qualquer livro que o valha da doutrina espírita, eu vejo que nada sei, ainda preciso aprender cada vez mais. Então, vale a pena refletir em toda a explanação do nosso irmão. Vale a pena se esforçar. E mais precisamente, nos dedicarmos àqueles que aqui vêm em busca de ajuda. Que recebamos com amor, com carinho, com atenção. Que possamos dar uma palavra amiga, uma orientação para o tratamento. Tudo é trabalho. Não importa se a minha função é de lavar o banheiro da casa espírita. Não importa se a minha função é de vir aqui fazer uma palestra. O que importa é o amor que eu vou dar diante desse trabalho que eu executo. Que alguém vai se beneficiar pela tarefa que estou realizando. Então, vale a pena refletir nas palavras do nosso irmão Silvio, que foram, no meu entendimento, magníficas, para que a gente possa se melhorar. Contamos com todos, mensalmente, nesse trabalho da desobsessão dos trabalhadores da casa. E agora nós vamos fazer a palestra de encerramento com o nosso Mestre Jesus. Fechando nossos olhos, ó Pai de infinita bondade, Jesus, nosso irmão maior de luz, nos orientando, nos direcionando para o caminho do bem, que possamos cada um de nós verdadeiramente se dedicar ao bem, ajudando os mais necessitados. Ampara, Senhor, todos aqueles que estão em momentos de aflição. Ampara, Jesus, nas paradas do adeus dos nossos irmãos encarnados. Que aquela equipe de ceareiros, trabalhadores da última hora espirituais, estão sempre amparando em todas as paradas do adeus os nossos irmãos que ainda necessitam de ajuda e orientação para seguir a vida futura lá no plano espiritual. Ampara todos os irmãos encarnados que ainda necessitam do teu amparo, da tua luz, do teu amor. E nessa sintonia, nessa harmonia, a palavra empregada pelo nosso irmão Silvio, que possamos voltar aos nossos lares mais felizes do que chegamos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Muita paz para todos. E vou finalizar nosso trabalho aqui, assim seja.